tanto a dieta carnívora, que é a dieta mais anti-inflamatória que a gente tem, com o jejum, aí eu brinco, né? É a fórmula do sucesso, porque você vai ter um aumento da cetose, você vai ter, eu não gosto dessa palavra, mas talvez para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, vai ter um detox celular, né? Então, as células que são ruins, elas vão, né, ser fagocitadas, ser comidas para vir células novas, né? Então, Autofagia, né? a autofagia. Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente fazia na nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais, o que eles comiam, depois sabe-se lá quanto que ia ter comido. Então, comi, fazia o jejum, e ou seja, se a gente pega aquelas fotos, né, daquelas tribos onde as pessoas ainda têm, né, uma dieta base de proteína, o corpo de todos, né, são todos musculosos, a dentição é perfeita, não temos cárie, não temos nem os dentes encavalados, né? Então, se a gente começa a ter esse olhar e ver que a alimentação é o foco para muita coisa, para melhora da saúde global, pô, isso daí é uma coisa fantástica. Mas assim, Antônio, a gente não pode estudar nutrição se a gente não sabe da nossa história. Se a gente não sabe do que aconteceu, de onde, qual foi a nossa evolução, o que aconteceu na parte da Revolução Industrial, o que aconteceu né, quando veio ali Ansel Keys, que postulou que a gordura fazia mal. Então, se a gente não sabe essa história, é muito difícil a gente ter senso crítico para poder chegar, né, numa faculdade de nutrição e falar, ó, olha aqui, por que que quando a gente estava, né, na nossa ancestralidade as coisas funcionavam? E agora a gente tem que ficar comendo um monte de carboidrato, um monte de empacotado, e a população está cada vez mais doente, cada vez mais obesa, né? A obesidade é só uma das situações. Eu falo que é a porta de entrada para o inferno, porque vem diabetes, doenças cardíacas, hoje o Alzheimer cresce a cada ano, a obesidade infantil cresce a cada ano. Então, ou seja, tem alguma coisa errada nisso tudo. É óbvio que não é só uma questão de alimentação, mas a alimentação tem uma porcentagem altíssima nessas doenças modernas que a gente está tendo. Então, se a gente volta, pelo menos, a ter uma alimentação à base de proteína e gordura, a gente melhora boa parte da nossa vida. Não tenha dúvida nisso, né, Letícia? E um dos estudos que eu li que fez eu bater o martelo e saber que isso fazia sentido são os estudos de isotopos estáveis. Especificamente um da Universidade de Tel Aviv, de Miki Ben-Dor, onde Uhum. ele analisa os colágenos ósseos de antepassados nossos, de 200 mil anos atrás, mais ou menos. E nesses colágenos ele consegue analisar os isotopos de carbono e de nitrogênio para saber exatamente qual lugar da cadeia alimentar a gente estava e quanto tempo atrás isso aconteceu, né? Sim. Então, como um fato, né, baseado nos estudos de isotopos estáveis, o ser humano foi hipercarnívoro por uma longa quantidade de tempo, desde antes do Homo sapiens sapiens até hoje em Uhum. dia, ou seja, milhões de anos, que a gente vem sendo hipercarnívoros com mais ou menos 70 a 80% da alimentação de carne gordurosa e 20 a 30% de frutas e tubérculos que são extremamente diferentes da que existem hoje em dia, Exatamente. que eu gosto de chamar de frutas e de comida de salvamento ou algo parecido, porque quando não tinha carne tinha que ser Tinha alguma coisa, nada, entendeu? vai. Tipo assim, tem que ser. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira
primeira, pelo melhor preço do mercado. Eu não tô brincando. Eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Isso daí é aquela coisa, né? A base, né? Tanto é que proteína, ela no grego, é o primeiro. Então, ou seja, a proteína tem que vir em primeiro lugar. Aí as outras coisas, aqui na minha cidade, fala-se que carne é mistura. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ah, tem mistura? Mistura é a carne. Só que hoje eu falo, mudou, que a mistura é a salada, é o arroz, ou seja, é o pouquinho que você tem ali, porque a base, ela sempre vai ser a proteína com a gordura, né? E o importante, a gordura. A gordura, dentro de um aspecto de uma dieta carnívora, ela é a mais importante. Porque as pessoas têm a ideia de que dieta carnívora vai ser carne magra. Não é carne magra. Não é. A gente precisa de carne com gordura. Faltou gordura, você vai ter que acrescentar. Seja lá, né, com manteiga, tem que fazer um acréscimo dessa gordura. Então, quando você tem uma base de uma dieta carnívora, pelo menos, no mínimo, 60% tem que ser de gordura. Tem que ter gordura. Isso que eu ia te perguntar. A gordura, ela é importantíssima. Porque, óbvio, a gordura foi envolta aí nesse mito, né? De que gordura saturada faz mal, de que gordura saturada, né, entope as veias, que veio através ali do Ansel Keys, com os estudos todos errados, né? Que já tem muitos estudos, mas não é um, dois, não. É, assim, centenas de estudos que já fala com esse estudo de Ansel Keys. Ele está totalmente desatualizado, está totalmente por fora. Só que foi um cara que tinha uma influência política grande, aquilo ali foi difundido, e aí, assim, a população se lascou justamente porque tirou a gordura da alimentação. E aí, quando a gente começa a comer mais gordura, o nosso corpo, principalmente a parte intestinal, o nosso intestino, né, as microbiotas, elas precisam dessa gordura também para elas produzirem. Aí sabe aquela questão da fibra, Antônio? Ah, a dieta tem que ter fibra? Tem que ter fibra se a sua alimentação é rica em carboidrato. Agora, uma dieta carnívora, cetogênica, isso daí, as fibras, elas são totalmente indispensáveis, não há necessidade, até porque a nossa microbiota, ela tem predileção pela gordura, então a gente precisa de gordura para funcionar o intestino. Eu não falei que o intestino que está saudável, que está com a microbiota saudável, interfere em todo o nosso sistema, ou seja, funcionando nosso intestino, tendo gordura ali saudável para poder funcionar melhor o intestino, você vai funcionar melhor o seu cérebro. Nosso cérebro tem predileção para os corpos cetônicos, não é pelo açúcar. Até a gente fala assim, você come açúcar, você fica mais agitado. Você fica mais agitado, mas também, daqui a pouco, quando baixa, dá vontade de dormir, né? Insulina subiu, insulina desceu, dá aquela vontade de dormir. Então, quando você está em cetose, quando essa gordura está sendo produzida de forma saudável, dentro do que a gente deve ser, né? Nosso metabolismo, a nossa saúde cerebral fica estável, você não fica com vontade de dormir depois que você come, né? Você consegue fazer um jejum, como eu disse, né? Carnívoro mais jejum é a fórmula de sucesso. Então, ou seja, eu sou muito suspeita para falar, né, Antônio, porque a minha vida de muitas pessoas à minha volta melhoraram, né? Então, quando alguém até rebate assim, a gente precisa de fibra, a gente precisa, né, de retirar a gordura, eu falo assim, você está totalmente equivocado, porque não é um relato, é muita gente se beneficiando da dieta.